Fala pessoal, questão 17. Calcule a medida dos lados de um triângulo retângulo, sabendo que a altura relativa à hipotenusa mede 4. Então, de novo, fiz o triângulo retângulo. Já botei a hipotenusa para baixo para facilitar a questão da altura relativa, né? Tem que bater aqui na hipotenusa. E forma um ângulo de 15 graus com o cateto B. Então, fiz o triângulo ABC. Cateto B aqui, né? Em relação à altura relativa, né? A gente tem um ângulo de 15 graus e fechou, né? Acaba sendo quase que a questão 16, a diferença está na posição do ângulo inicial, né? Do ângulo informado. Ok. Deu aqui o seno e o cosseno de 75, né? Então, a gente, primeiramente, nem tem 75 aqui na história, né? Então, provavelmente, a gente precisa calcular mais ângulos aí, né? Assim, o que eu costumo dizer em relação à geometria, né? Assim, o problema ele te pediu para calcular A, B e C. Só que, no meio do caminho, tu vai ter que calcular muito mais coisas do que esse A, B e C. E se tu não calcular essas coisas que não foram pedidas, tu não vai chegar no A, B e C. Então, tu tem um problema de geometria, tudo que tu conseguir calcular, tudo que tu conseguir colocar de informação, coloca. Porque vai acabar te ajudando. Bom, e se não auxiliar nessa questão, pelo menos é um conhecimento que tu tá ali treinando, né? Então, falando de geometria, tudo que tu conseguir colocar de informação, coloca, certo? Então, aqui, esse ângulozinho é de 15 graus. Olhando o triângulo, né? De novo, vou chamar aqui de H. Olhando o triângulo AHC, a gente tem um ângulo de 90 graus, um de 15. Quanto que está faltando para dar 180 graus, né? Lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Está faltando 75 graus. Então, já apareceu 75 graus que estava sendo citado ali. Olhando o triângulo maior, ABC, a gente tem um ângulo de 90 graus e um de 75. Está faltando quanto para dar 180? Está faltando 15 graus. Aqui, ó, como é um ângulo de 90, se a gente quiser preencher, aqui também é 75 graus. Então, a gente acabou informando todos os ângulos aí. O que a gente vai usar? Não sei, pode ser que a gente use só esse. Como acaba sendo um processo repetitivo aqui, em relação aos ângulos, a gente vai acabar usando os dois. Vamos lá. A gente quer calcular A, B e C. Novamente, eu vou começar aqui pelo triângulo esquerdo. Então, aqui no triângulo ABH, em relação ao 15 graus, o 4 ele é cateto oposto e o C que a gente quer calcular é a hipotenusa, né? Então, temos que cateto oposto e hipotenusa é o seno de 15 graus. Tá, mas na questão não foi informado o seno de 15 graus. Deixa eu até dar uma voltada aqui no livro para ver se ele ensina a fazer a transformação. Mas, tá, para ir direto, tá? É como aqui informou de 75, e eu não lembro se o livro já passou o processo de transformação, eu vou usar os 75 graus. O que muda agora? Muda quem é o cateto oposto e quem é o adjacente. O 4 aqui, ó, ele é um cateto e ele forma o ângulo de 75. Portanto, em relação ao 75, ele é cateto adjacente, ok? Então, cateto adjacente e hipotenusa é cosseno de 75 graus. Então, cateto adjacente, hipotenusa. Fazendo as substituições, o cosseno de 75, ele é raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. O cateto adjacente é 4 e a hipotenusa a gente quer calcular é C. Agora a gente multiplica cruzado, vai ficar C, que multiplica raiz de 6 menos raiz de 2, igual a 16. Passa essa subtração dividindo, né? Vai ficar raiz de 6 menos raiz de 2. Para sumir com a raiz aqui de baixo, eu preciso multiplicar pelo conjugado. Vai ficar raiz de 6 mais raiz de 2. Só troco o sinal aqui no meio. E aí, fazendo essa multiplicação, né, a gente vai ter que o C é igual. Aqui em cima vai ficar 16 raiz de 6 mais raiz de 2, entre parênteses aqui, não tem muito o que fazer. A gente só vai ajeitar embaixo para ver se vai simplificar com 16. Aqui é uma diferença de quadrados, lembra de produto notável? Vai ficar o primeiro ao quadrado, que é 6. Então, o primeiro ao quadrado, que é 6, menos o segundo ao quadrado, que é 2, né? Porque a raiz vai cortar com o quadrado ali, né? Então, vai ficar 16
raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Posso cortar o 16 com 4 e, portanto, a gente tem 4 que multiplica raiz de 6 mais raiz de 2. Achamos o nosso valor de C. Vamos fazer o mesmo processo para achar o B. Em relação a esses 75 graus aqui, vamos botar aqui, triângulo ACH, temos que o 4 ele é cateto oposto e o B ele é hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa é seno. Então, seno de 75 graus vai ser cateto oposto, que é o 4, e hipotenusa, que é o B. O seno de 75 graus está aqui, né? Raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Igual a 4 sobre B. Repara que a gente já fez essa continha praticamente, né? A gente vai ter, então, que o B ele vai ser 16 dividido por raiz de 2 mais raiz de 6. E na hora que a gente vai racionalizar, de novo vai aparecer o 4 aqui embaixo, porque a gente vai fazer a mesma multiplicação, né? A diferença agora é que na direita a gente vai ter tá, até aqui posso pensar que troca a ordem, mas não faz diferença, tá? Acaba só indo para a direita. Então, a gente vai ter 16, que multiplica raiz de 2 menos raiz, na verdade, aqui positivo, né? Raiz de 6 menos raiz de 2. E aí, aqui embaixo vai ter o 4, então, vai ficar só 4 aqui, né? Ok? Por que eu troquei a ordem? Porque o raiz de 6 é maior, né? E aí, se eu trocar a ordem, vai dar um valor negativo. Não tem como o lado de um triângulo ser negativo, né? Então, assim, aqui embaixo acabaria dando negativo e acabar cortando, tá? Não faria diferença. Mas, já para evitar um pouquinho de conta, mais vale trocar a ordem e é isso. Por último, então, o A. E aí, novamente, para calcular o A, eu vou esquecer essa altura relativa. E aí, muda, né? Quem é cateto oposto, quem é adjacente e tudo mais. Opa, pegando coisa demais aqui. Deixar o Azinho. Vamos lá. Vou usar os 75 graus, porque é o que a gente tem de informação. A gente quer calcular o A, que é a hipotenusa. E aí a gente decide qual dos dois usa para fazer a conta, né? Porque a gente não tem muita opção. Vamos lá, 3. Então, do triângulo ABC, vou usar o seno, sei lá, tanto faz, né? Acaba sendo indiferente. O seno de 75 graus, ele é cateto oposto. Nesse caso aqui, o cateto oposto aos 75 graus, ele é o C. Então, vai ficar 4 raiz de 6 mais raiz de 2 sobre a hipotenusa, que é o A. Aí, o seno de 75 está aqui, né? Eu já vou até fazer a substituição, porque como a gente não tem muito espaço, fica raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Vou multiplicar cruzado. A gente vai ter A, que multiplica raiz de 2 mais raiz de 6, igual 16, que multiplica raiz de 6 mais raiz de 2. Bom, a gente tem o mesmo número multiplicando dos dois lados, posso cortar fora, né? Porque a gente vai passar ele para cá dividindo, vai dar 1. Então, o A, ele é 16, certo? Então, a gente tem que o A é 16, o B, ele é 4 vezes a raiz de 6 menos a raiz de 2. Se tu olhar o gabarito, não vai estar isso. O que ele fez? Botou raiz de 2 em evidência. Ficou assim, ó, B igual a 4 raiz de 2. Para virar raiz de 6, eu preciso multiplicar pela raiz de 3. E para virar raiz de 2, 1, né? E aqui o mesmo processo. Ele também botou raiz de 2 em evidência, ficando com 4 raiz de 2. Aí, aqui dentro vai ficar raiz de 3 mais 1, ok? Então, espero que tenha ajudado vocês e até uma próxima.